sei, é meio uma pergunta, Paulo. Não, eu concordo inteiramente, viu, Leia? E bom, Eliane, eu acho que só fazendo um bate-bola para não perder a fala da Eliane, a produção da psicologia naquele contexto do início do século XX é muito falocêntrica, isso é muito claro e tal, né? Então o Reich mesmo, quando ele fala da sexualidade, ele fala assim, mas e aí para a mulher é a mesma coisa, né? Então isso é muito... eu me deparei que o Ferenc se fala sobre a mulher, da sexualidade, no texto Thalassa, a genitalidade, em 1924, ele faz uma produção peculiar à mulher. Achei interessante aquilo e tal, né? Mas eu concordo, e isso tem que... Acho que está mudando, né? Está mudando e é um espelho do que se vivia e tal, né? E Leia, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão, pensando em ser haitiano, a gente está caindo nas amarras dessa coisa da moral da estética, flexibilidade. É legal isso, mas tem que ser entendido, porque senão a gente vai estar fazendo um discurso a favor de ceder tudo às crianças, num sentido assim, mais de evitar conflito. O conflito é parte, mas isso é muito diferente do que um pai autoritário que não dá clima emocional para ser contestado, né? Isso tem que ter o clima emocional, o importante é isso, as crianças poderem te falar coisas e tal. Agora, você não pode se negar a se apresentar e fazer a tua verdade, falar o que você pensa e tal, porque senão você não está ocupando aquele espaço, você está buscando afeto, você está virando um igual e tal, né? Então, acho que é isso, eu concordo inteiramente e tal, né? E acho que esse é um caminho. É mais difícil, porque exige uma reflexão e tal, e não você está com a resposta automática. Isso é aquilo outro, né? Acho que é isso. Glória, quer falar? Acho que era bom você ficar de pé para te enxergar. Eu também pensei, como a Eliane, falei, tem homens na mesa, quero fazer uma pergunta para os homens. No meu consultório, eu ainda recebo homens e mulheres, e as mulheres ainda numa busca desesperada de estabelecimento de vínculo, e vejo os homens muito mais numa propensão de usufruir desse lugar de descarte nas relações, na sexualidade. O que é que vocês pensam disso? Vou me atrever, porque é uma pergunta complexa aí, né? Falar como homem, assim. Olha, eu acho... Bom, vou falar algumas coisas, sei lá, controversas, mas sei lá. Primeira coisa, assim, eu acho que os homens são o rascunho e as mulheres são o passado a limpo, assim, né? Os homens são mais toscos, acho que toda mulher concorda, né? O homem é um molecão crescido, assim, né? Não é? Então, assim... Eu lembro que uma paciente falou uma coisa que eu até discordei na hora, depois eu acabei concordando. Falei assim, homem é tudo uns meninões crescidos que querem uma mamãe que dê gostoso para ele e que fala que eles são o máximo, assim, né? Pronto, isso é homem, né? E não adianta, você muda de parceiro, é sempre igual. Eu quero, né, ser elogiado e quer transar gostoso. Né? Então, o homem é meio tosco, é uma coisa meio primitiva, sei lá, né? E eu acho, na minha opinião, assim, basicamente medo, né? Porque as mulheres... até uma coisa que eu nunca entendi, por que os homens dominaram tanto em tantas culturas. Falo, as mulheres parecem tão mais sofisticadas, mais interessantes, mais sabidas, né? Eu falo, como é que elas se deixaram dominar? Tem um ponto... aí eu perguntaria para as mulheres, como é que vocês se deixaram dominar por tantos milênios, sendo tão mais espertas assim, né? É uma pergunta que eu lançaria para o público, né? Né? Porque... né? Falar, olha, eu não entendo, não é a força física, porque, né, como é que o homem... Então, eu acho que os homens têm medo do bullying. Eu tenho, né, acho que os outros falam por eles, mas dá medo, né? As mulheres são mais sofisticadas, elas manipulam melhor, elas vão e vêm, né? Aquela história já está indo com farinha, elas estão voltando... então, né, tanto que acho que o Milor que falava, né, quando começou
ter, né, uma sexualidade mais aberta e tal, lesbianismo, falar, as mulheres estão descobrindo agora o que a gente sempre soube, mulher é muito melhor mesmo, né? Né? A gente já sabe disso há muito tempo, né? Tanto que é comum, né, nesses filmes eróticos, você deve ter visto, né, a coisa de lesbianismo, o homem se cita, porque, né, um homem com uma mulher é mais ou menos, duas mulheres, nossa, aí é bom mesmo, né, o negócio de dizer que mulher é bom, né, mas dá medo, assim. Então, eu acho que essa dificuldade do vínculo, eu falei que era controverso, por isso que eu estou lançando aí. Né? Então, deixa eu passar a bola aqui. Temos mais uma pergunta aqui. Só uma... Ercílio, só uma observação. Ainda nesse viés cultural, né? Dizem que a diferença entre a fruta verde e o homem é que a fruta verde um dia amadurece. Agora, eu vejo... essa pergunta da Glória é interessante, que eu penso que nós estamos vivendo uma época aí dessa pós-modernidade, contemporaneidade, pegando os aspectos econômicos, ideológicos, culturais e tecnológicos, né? Nós tivemos até aqui começo e meio do século XX, nós tínhamos uma necessidade de uma divisão sexual do trabalho. Existia, vamos dizer, uma questão que o homem precisava da mulher para cuidar da casa, dos filhos, da roupa, da comida. E a mulher dependia do homem para o homem trabalhar. Então, essa diferença, né, sexual de habilidades, de inconsciente, de ânima, de ânimos, era uma coisa muito interessante, era uma produção cultural, né, que divide e dá determinadas qualidades e valores para o homem, determinadas qualidades e valores para a mulher, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia toda, né, não tem mais essa necessidade, essa divisão sexual do trabalho. Então, nós temos que ver como é que isso vai evoluindo, né? O que é característica do inconsciente feminino, né? O que é característica do inconsciente masculino, né? Então, a pergunta da Glória é muito interessante e a gente está vendo, né, muitas mulheres, né, vamos dizer, participando de valores até então masculinos, né? Tem muita mulher comendo os homens, tem muita mulher que não quer relação, né? Ela não precisa mais do homem, ela trabalha. O homem não precisa mais da mulher, né? Ele vai lá, põe na lavanderia automática, ele manda trazer comida congelada, não tem mais uma união por necessidade. Então, vamos ver como é que essa coisa desses valores que a gente coloca como genéticos, inconsciente coletivo, como é que isso vai operar, né? Então, nós estamos num momento de transição e vendo o que finalmente tem de cada um, né? E que pode ter uma notícia boa, né? No sentido de que, finalmente, as relações amorosas podem ser só por afeto e não por dependência de sobrevivência. Vamos ver. Mas... Bom, Glória, não sei, essa questão, ela remete assim, a uma série sei lá, de reflexões sobre o ser masculino, o ser feminino, e eu tenho muita dificuldade de trabalhar com isso, porque, não sei, são construções. Imagino numa linha de construções, e agora eu queria fazer inverter um pouco isso, sabe? O discurso do Bauman, ele é muito centrado numa crítica ao descartável e tal, tudo. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não normatizar, sabe? Não normatizar e não fazer um discurso sobre o que seria legal e tal. É difícil
pensar nisso, mas assim, será que não está surgindo outras formas de sociabilidade, de sensibilidade, de relação e tal? E a gente tem que também ter um pouco de cuidado na rotulação disso, porque a gente pode... Isso daí já não tem a ver com a pergunta tua, tá? Eu estou aproveitando para fazer inverter um pouco a equação da discussão, para dar um espaço para um possível novo, um possível subjetividade que estaria surgindo, e que no modelo lá que a gente foi formado e tal, não responde mais, e muitas pessoas não querem mais. E acabou e tal. Agora, é problema quando isso gera queixa de solidão e tal. Mas quando isso é uma coisa assumida e tal, o mundo, a fila anda, o mundo gira e entende. Então, a gente tem que tomar um certo distanciamento disso, para não fazer uma psicologia normativa, uma psicologia que vai legislar sobre a vida do outro, o que é legal, o que não é legal, né? Vamos ouvir, se é uma queixa, aí sim. Agora, se é um padrão e se os homens estão felizes desse jeito e tal, né, cada um sabe como procurar o seu caminho na vida e tal. O meu medo nisso é um mundo individualista. Isso eu tenho medo, mas não pelo lado individual das pessoas, é pela falta de projeto futuro. Uma cultura sem projeto, uma cultura que vive o aqui e agora, não pelo prazer, mas pela falta de montagem de um projeto futuro. Está, vamos dizer, se a cultura dos anos 60 era muito permeada pela idealização e tal, de transformação social, só existia o coletivo e tal, né, as pessoas com as vidas todas arrebentadas, mas pensando na revolução e tal. Agora a gente está num outro momento, cada um cuidando da sua casa, porque sair na rua é perigoso. Então, essa falta de construção de um coletivo é um problema, porque aí não... Então, quando vocês fazem uma coisa aqui das 3 bios e tal, tem um projeto, tem uma... Não é isolado. Então, isso é legal, né? Mas, assim, a cultura sem esse modelo para onde está apontando, vamos caminhar para isso, isso vai nos tornar mais solidários e tal, isso é importante. Agora, como as pessoas satisfazem os seus, ou montam os seus caminhos, a psicologia tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente vai virar juiz né? Então, não é por aí, tá bom? Alô? Gente, então aqui encerramos. Obrigada, Paulo, participação do Cláudio e do Ricardo. E estamos encerrados, então, hoje.